Eu vou direto ao ponto porque eu sei que você não precisa de mais um vídeo fofo dizendo que vai dar tudo certo. Não vai. Não se você continuar acordando, pegando o celular antes mesmo de abrir os dois olhos, rolando o feed como um zumbi funcional, enquanto sua vida real fica em modo avião. Eu sei disso porque eu fiz isso por anos. Eu sei o gosto metálico da frustração logo cedo, antes mesmo do café. Eu sei como é sentir que todo mundo está correndo uma maratona invisível. E você está parado amarrando o próprio cadastro. Se você fizer isso todos os dias, sua vida vai mudar. Mas não é milagre. Não é mantra mágico. Não é acordar às 5 da manhã para postar foto do pôr do sol invertido no Instagram. É um ritual simples, cru, desconfortável, e eu começo ele antes de qualquer notificação tocar. Eu chamo de o ritual invisível da virada. Todos os dias, sem falhar, eu sento por 15 minutos. Só eu, sem música, sem celular, sem distração. E eu escrevo uma única pergunta no topo da página. Qual é a ação desconfortável que eu estou evitando hoje? Simples, direta, quase ofensiva, e eu respondo. No começo eu mentia para mim mesmo, escrevia coisas bonitas. Preciso organizar minhas ideias. Preciso planejar melhor. Mentira elegante. Eu estava evitando ligar para aquele cliente que podia dizer não. Estava evitando estudar para a prova que eu já tinha reprovado uma vez. Estava evitando admitir que meu curso na faculdade não fazia mais sentido. Estava evitando terminar um relacionamento que já tinha virado silêncio constrangedor. Eu fugia. E a fuga é confortável. Ela vem disfarçada de produtividade. Você limpa o quarto. Assiste 3 vídeos sobre como ser mais disciplinado. Sente que está fazendo algo, mas não está. Eu descobri que a minha vida não mudava porque eu fazia muita coisa. Ela não mudava porque eu evitava a única coisa que realmente importava. Então eu comecei a escrever a verdade crua, sem filtro. Estou com medo de falhar de novo. Estou com inveja do sucesso do meu amigo. Estou cansado de fingir que sei o que estou fazendo. Dói, arde. Parece que eu estou me expondo para um juiz invisível, mas o juiz sou eu. E quando eu coloco no papel aquilo que estou evitando, algo muda, não no mundo, em mim. Eu paro de ser vítima da minha própria narrativa dramática. Eu paro de dizer que não tenho tempo. Eu começo a ver que eu tenho medo, medo de parecer burro, medo de ser julgado, medo de tentar e não ser suficiente. E olha, eu já falei feio. Já passei madrugadas acordado, olhando para o teto, sentindo o peso de decisões erradas. Já investi dinheiro que eu não tinha em um projeto que ninguém comprou. Já comparei meu bastidor com o palco iluminado de outras pessoas e me senti um figurante mal pago da própria história. Eu sei o que é abrir o LinkedIn e sentir o coração acelerar. Eu sei o que é ver alguém da minha idade comprando apartamento enquanto eu calculava se dava para parcelar o almoço no cartão. Eu vivi isso e foi justamente por viver isso que eu entendi. A mudança começa naquilo que eu faço todos os dias quando ninguém está olhando. O ritual não é bonito, não é inspirador, não rende story, é repetição. Eu escrevo a ação desconfortável. Eu olho para ela e eu faço a primeira versão ridícula dela. Não a perfeita, a ridícula. Se eu estou evitando estudar, eu estudo 20 minutos. Se eu estou evitando começar um projeto, eu crio um arquivo vazio e escrevo a primeira frase horrível. Se eu estou evitando treinar, eu coloco o tênis e saio para caminhar 10 minutos. É pequeno, quase insignificante, mas é diário. E é aí que a virada começa. Porque quando eu cumpro a ação desconfortável do dia, mesmo pequena, eu quebro um padrão antigo. Eu deixo de ser o cara que pensa demais e age de menos. Eu viro o cara que age mesmo com medo. E isso mexe com a minha identidade. Identidade não muda com frases motivacionais. Muda com provas repetidas, provas acumuladas, provas silenciosas. Eu não acordo mais me perguntando se eu sou disciplinado. Eu acordo sabendo que eu sou o tipo de pessoa que enfrenta o desconforto diariamente. E isso me dá uma confiança diferente. Não é arrogância. É segurança construída na marra, tijolo por tijolo. Dia após dia. Teve dia em que eu não queria fazer. Teve dia em que eu escrevi a pergunta
e fiquei olhando para a página em branco por 5 minutos, torcendo para surgir uma resposta menos dolorosa. Não surgia. A verdade sempre vinha, e eu fazia mal feito, cansado, sem glamour, mas fazia. Se você fizer isso todos os dias, sua vida vai mudar porque você vai parar de negociar com a sua própria covardia. Você vai começar a acumular pequenas vitórias internas que ninguém aplaude, mas que constroem uma espinha dorsal emocional. E de repente você percebe que aquela pessoa que você queria se tornar não está tão distante assim, ela está nas ações desconfortáveis que você para de evitar. Eu lembro do dia em que eu quase desisti. Não foi dramático, não teve trilha sonora, triste. Foi uma terça-feira comum, céu cinza, notificação atrasada da fatura do cartão, um e-mail começando com agradecemos seu interesse, mas eu sentado na cadeira, olhando para a tela do computador como se ela fosse me dar alguma resposta. Eu já estava fazendo o ritual havia algumas semanas, já estava escrevendo a pergunta, já estava enfrentando pequenas ações desconfortáveis. Mas naquele dia eu estava cansado, cansado de tentar, cansado de parecer sempre 2 passos atrás. Eu abro o caderno, escrevo a pergunta. Qual é a ação desconfortável que eu estou evitando hoje? A resposta vem rápido demais. Admitir que você ainda se sente insuficiente. Aquilo me atravessa, porque eu já tinha melhorado, já estava agindo mais, já estava produzindo mais. Mas no fundo, ainda existia uma voz sussurrando que eu era uma fraude prestes a ser descoberta. E é aqui que começa o confronto no espelho. Não o espelho físico, o outro. O que reflete as intenções, as inseguranças, as comparações silenciosas que ninguém vê. Eu começo a perceber que não basta agir, eu preciso encarar o que me move ou o que me trava. Durante anos, eu tomei decisões tentando provar algo para alguém. Escolhi caminhos pensando em status. Fiz cursos que eu nem gostava porque dava futuro. Postei coisas nas redes sociais calculando a reação. Eu não estava construindo uma vida, eu estava montando um personagem. E manter personagem cansa. Cansa porque você nunca descansa de verdade. Você está sempre performando, sempre ajustando a máscara. Eu já virei madrugada editando projeto que nem era tão importante assim, só para parecer produtivo. Já aceitei convite que eu não queria aceitar, só para não parecer antissocial. Já disse tá tudo bem quando estava me sentindo um fracasso ambulante com o Wi-Fi. E sabe o que isso gera? Ressentimento. Um ressentimento silencioso da própria rotina. Você acorda e já sente um peso. Não porque sua vida é impossível, mas porque ela não é honesta. O ritual começa a escancarar isso. Quando eu escrevo todos os dias aquilo que estou evitando, eu começo a notar padrões. Eu não estava evitando só tarefas. Eu estava evitando conversas difíceis. Estava evitando dizer não. Estava evitando assumir que eu queria algo diferente do que esperavam de mim. Eu estava evitando ser eu. E isso dói admitir, principalmente quando você já investiu tempo, dinheiro, energia em uma versão sua que não é verdadeira. Teve uma semana específica em que a ação desconfortável era sempre parecida. Estudar para mudar de área, pesquisar outras possibilidades. Conversar com alguém que já fez essa transição. Eu resistia, porque mudar significava admitir que eu tinha escolhido errado antes. E ninguém gosta de admitir erro, ainda mais erro público, ainda mais erro que todo mundo acompanhou. Mas eu começo a entender uma coisa, insistir por orgulho sai mais caro do que recomeçar por consciência. Então eu faço um passo pequeno, ridículo. Eu marco uma conversa, eu assisto uma aula introdutória, eu escrevo um plano torto. Nada épico, nada cinematográfico, mas verdadeiro. E ao mesmo tempo eu começo a confrontar outra coisa, a comparação tóxica. Eu diminuo drasticamente o tempo nas redes. Não porque rede social é vilã, mas porque eu era fraco diante dela. Eu me comparava com recortes editados e esquecia que minha vida também tinha bastidores. Eu lembro de uma noite específica, eu deitado na cama, luz apagada, celular iluminando meu rosto, rolando o feed, vendo viagens, conquistas, corpos perfeitos, relacionamentos aparentemente impecáveis e sentindo aquela pontada no estômago.
Inveja o ciclo patético. No dia seguinte, no ritual, eu escrevo: você está usando comparação como desculpa para não agir. Silêncio. Porque é isso. Enquanto eu comparo, eu não ajo. Enquanto eu consumo a vida dos outros, eu adio a construção da minha. Então eu estabeleço uma regra simples. Antes de consumir, eu crio. Antes de abrir qualquer rede, eu cumpro a ação desconfortável do dia. Isso muda o jogo. Porque eu paro de começar o dia me sentindo pequeno. Eu começo o dia acumulando evidência de coragem. E aos poucos, algo dentro de mim se reorganiza. Eu não preciso mais provar para todo mundo que estou evoluindo. Eu sei que estou. Porque eu sinto, porque eu faço, porque eu enfrento. Tem dias em que ainda dói. Tem dias em que eu me sinto atrasado. Tem dias em que eu questiono se estou no caminho certo. Mas a diferença é brutal. Eu não fujo mais dessas perguntas. Eu sento com elas, eu escrevo, eu ajo, eu repito. O confronto no espelho deixa de ser um momento de autocrítica destrutiva e vira um espaço de alinhamento. Eu começo a tomar decisões menos baseadas em medo e mais baseadas em responsabilidade. Responsabilidade pela minha história. Responsabilidade pelos meus erros. Responsabilidade pelas minhas próximas escolhas. E isso é libertador. Porque quando eu paro de culpar o algoritmo, o mercado, meus pais, meus professores, meu passado, eu recupero poder, poder de agir, poder de mudar, poder de recomeçar quantas vezes for preciso. Se você fizer isso todos os dias, escrever a verdade, encarar seus padrões, agir apesar do desconforto, você vai começar a perceber que o maior bloqueio nunca foi falta de talento. Foi falta de honestidade consigo mesmo. E honestidade diária constrói uma força que ninguém pode tirar de você. A disciplina que liberta não nasce de empolgação, nasce de decisão. Eu demorei para entender isso porque eu era viciado em motivação. Eu queria sentir vontade para agir. Eu esperava aquele pico de energia, né? Aquela trilha sonora interna épica. Aquela segunda-feira mágica em que tudo finalmente começaria a fazer sentido. Ela nunca vinha. O que vinha era o despertador, às 6h37. A cara amassada no espelho. O pensamento automático. Só mais 5 minutos. O impulso de abrir o celular. A comparação pronta. A ansiedade sussurrando que eu já estava atrasado. A disciplina começa exatamente aí. No instante em que eu escolho não negociar comigo mesmo, eu já negociei demais. Já prometi que começaria de verdade no mês seguinte, já fiz planejamento colorido que nunca saiu do papel, já comprei curso que ficou pela metade, já comecei dieta na terça porque na segunda eu escorreguei. Eu era especialista em recomeços simbólicos e abandonos silenciosos. Até que eu entendi uma coisa brutal. A minha vida não muda quando eu decido mudar. Ela muda quando eu ajo, principalmente nos dias em que eu não quero. E é aqui que a prática diária vira identidade consolidada. Depois de meses enfrentando a ação desconfortável todos os dias, algo se transforma de maneira quase imperceptível. Eu paro de me perguntar se sou capaz. Eu começo a operar como alguém que simplesmente faz, não porque é fácil, mas porque é padrão. Eu não romantizo mais a disciplina. Eu não posto sobre ela. Eu não transformo cada pequena vitória em anúncio público. Eu guardo para mim. Eu acumulo, eu fortaleço. E isso cria uma confiança silenciosa. Eu lembro da primeira grande oportunidade que apareceu depois desse processo, uma proposta que meses antes teria me paralisado. Eu teria pensado demais, teria criado 1000 cenários catastróficos, teria duvidado da minha capacidade. Mas dessa vez foi diferente. Eu senti medo, claro, mas eu também senti histórico. Histórico de dias enfrentando o desconforto, histórico de tarefas iniciadas mesmo sem vontade, histórico de conversas difíceis já realizadas. Eu não era mais o cara que só pensava, eu era o cara que fazia apesar do medo. E isso muda tudo, porque o mundo não responde às suas intenções, ele responde às suas ações consistentes. Eu começo a perceber que a disciplina diária começa a vazar para outras áreas. Eu me alimento melhor não por estética, mas por respeito. Eu treino não para postar, mas para fortalecer o corpo que sustenta meus planos. Eu organizo minhas finanças não para parecer adulto responsável,
mas para reduzir o ruído mental que me sabotava. Pequenas decisões repetidas, sem plateia. Eu já falhei no meio do caminho? Sim. Teve semana em que eu relaxei. Teve dia em que eu fingi que não tinha ação desconfortável nenhuma. Teve recaída em comparação. Teve procrastinação disfarçada de descanso merecido. Mas a diferença é que eu não transformo mais um erro em identidade. Eu erro. Eu reconheço. Eu retomo no dia seguinte. Sem drama, sem autoflagelo. Sem discurso de eu nunca consigo, porque agora eu sei quem eu estou me tornando. E essa é a parte que ninguém te conta. Disciplina não aprisiona, ela liberta. Liberta da culpa constante. Liberta da ansiedade de não estar fazendo o suficiente. Liberta da sensação de estar sempre começando do zero. Quando eu faço a ação desconfortável do dia, eu durmo diferente. Eu deito com uma sensação de integridade. Eu fiz o que precisava ser feito, mesmo que imperfeito. E essa sensação é viciante. Não é euforia, é paz. Uma paz firme, sólida, quase física. E aos poucos, minha vida externa começa a refletir essa mudança interna. As oportunidades aumentam, as relações ficam mais honestas. O respeito próprio se fortalece. Eu paro de aceitar migalhas emocionais. Eu paro de me colocar em ambientes que drenam minha energia. Eu começo a escolher com mais consciência. Não porque eu virei alguém especial, mas porque eu me tornei consistente. Se você fizer isso todos os dias, enfrentar a ação desconfortável, escrever a verdade e agir mesmo com medo, você não vai apenas mudar a sua rotina, você vai mudar a sua identidade. E identidade é destino. Agora deixa eu suavizar uma coisa aqui com você. Eu sei que parece pesado. Eu sei que talvez você esteja ouvindo isso cansado, sobrecarregado, sentindo que já tentou de tudo e que nada realmente se sustenta. Eu já estive exatamente aí, já sentei na beira da cama com a sensação de que eu estava sempre correndo atrás de uma versão melhor de mim que parecia estar quilômetros à frente. Inalcançável, quase zombando da minha lentidão. Mas a verdade, e eu falo isso com a calma de quem atravessou esse processo, é que você não precisa virar sua vida de cabeça para baixo amanhã. Você não precisa de uma revolução barulhenta, você precisa de um compromisso silencioso, pequeno, diário, repetido. Talvez, no começo, seja só escrever uma frase honesta em um caderno. Talvez seja estudar 20 minutos em vez de 2 horas perfeitas, que nunca acontece. Talvez seja dizer não pela primeira vez. Talvez seja admitir que você quer algo diferente. Isso já é mudança. E se você continuar, mesmo tropeçando, mesmo errando, mesmo ajustando o caminho no meio da rota, você vai olhar para trás daqui a alguns meses e perceber que não é mais a mesma pessoa, não porque tudo ficou fácil, mas porque você ficou mais forte, mais íntegro, mais alinhado, né? Eu não prometo que será confortável. Eu prometo que será transformador. E quando você perceber que consegue confiar em si mesmo, porque você cumpre o que promete, porque você enfrenta o que evita, porque você age mesmo com medo, você vai sentir uma liberdade que dinheiro, status ou aprovação nenhuma conseguem comprar. Então começa hoje, pequeno, honesto, imperfeito, mas começa. Se você gostou do meu conteúdo, curta, comente e compartilhe com alguém que você também pode ajudar. Até o próximo vídeo.